Oi, gente. Hoje eu tô de cafezinho, parei aqui para tomar meu cafezinho. Vamos lá, nos nossos 10 minutos com a Ana hoje. Bom, vai ser uma sequência aí, porque as pessoas vão me mandando aí as dúvidas e eu tô aqui, né, para responder. E aí, uma dúvida também que tem chegado bastante, sempre chega, é sobre merengue, né? Há um tempo atrás eu publiquei a minha receita de suspiro, que assim, é uma receita simples, né? A gente imagina que todo mundo sabe fazer, mas eu, né, postei a minha receita porque muitas pessoas me pediam, porque não conseguia fazer o suspiro e tudo. Então eu postei, né, a minha receita, tá no Facebook, tá no Instagram. Eu vou pegar, acho que tá no Televip também. Eu vou repostar ela lá no Televip, tá? Então tem um link aí na descrição. Entra lá para pegar, se você tem interesse, né? E eu tenho assim, depois que eu postei a receita, eu recebi muitas mensagens, muitos feedbacks, assim, de que as pessoas me agradecendo, porque a partir da minha receita, eles conseguiram fazer suspiro que nunca tinham conseguido fazer, para ele ficar sequinho, para ele ficar, né, bonitinho. Então, eu fiquei muito feliz, porque é uma receita muito simples, né? Mas tem pessoas que não conseguia, né, fazer. Então, eu fico feliz que a partir da receita aí conseguiram fazer. Então, assim, e aí a dúvida muito é sobre as diferenças dos merengues, né? A gente tem 3 tipos de merengue aí que a gente pode, 3 técnicas, na verdade, para fazer merengue, né? A gente tem um merengue francês, um merengue suíço e um merengue italiano. Eu, Ana, cresci, né, vendo a minha mãe fazer o merengue italiano, que é, digamos assim, a técnica mais complicadinha, que não é complicada, mas digamos que a mais avançada, vamos falar assim, a menos simples, né? Vamos falar assim. E eu cresci vendo a minha mãe fazer, né, merengue italiano, porque antigamente, quando eu falo antigamente, quando eu era criança, né? E então, há muitos e muitos anos atrás, a minha mãe, por exemplo, ela fazia os nossos bolos de aniversário. Nossa, eu tenho uma saudade dessa época, assim, época de aniversário, e ela fazia. E naquela época, né, quando eu era criança, eu lembro do meu bolo aí de aniversário, por exemplo, de 4 anos. Eu tenho foto do meu bolo de 5 anos, de 1 ano. Aí, eram aqueles bolos, né, retangulares, assim, imensos, né? Que emendava um monte de massa. E era assim mesmo, era imenso, porque não tinha bolo ainda de andar, né, nessa época. E, né, há mais de 50 anos, né? Então, eram bolos assim, eu não sei se vocês são dessa época, se tem alguém dessa época. Então, eram aqueles bolos baixinhos de uma camada só, né? Um andar só, e era desse tamanho. Então, minha mãe fazia muito. E aí, normalmente, a base, porque não se fazia chantilly também naquela época, a base era o merengue, né? Ou ela fazia também, nessa época também não usava, né? Pasta americana, então se fazia muito com glacê mármore, né? Mas o mais comum era com merengue, né? E aí a minha mãe fazia, então ela decorava, então tinha os temas, né? Então tinha um parquinho, era um tema de parquinho, era um tema de circo, de zoológico. E naquela época também não tinha assim, né? Biscuit, ou não tinha as modelagens em pasta americana e tudo como tem hoje, os docinhos modelados e tudo, né? Então comprava aqueles brinquedinhos de plástico mesmo, né? De zoológico, os bichinhos e tudo, de parque, então tinha um balancinho, então tinha o brinquedo mesmo de plástico, né? E era legal, porque depois a gente brincava com isso, né? Então era assim os temas, né? Então era bem bacana, assim. E esses bolões deste tamanho, assim, de uma camada só. E eu lembro muito, né? Que fazia não sei quantas assadeiras retangulares e emendava, né? Os bolos e tudo. E fazia essa decoração com merengue. Então era um merengue italiano, muito, né? Que a minha mãe fazia. Porque o merengue, o italiano, né? Que é o menos simples, né?
digamos, são 3 estágios de merengue, né? O francês, o suíço, que é o médio, e o italiano, que já é, digamos, o mais avançado, né? E eu via muito a minha mãe fazer esse merengue. Então, vamos lá. O merengue francês, ele é o mais simples, que é você bater, a base do merengue é clara e açúcar, né? Então, você bater as claras, começar a bater as claras, quando ela vai começando a ficar, espumar e tudo, você vai colocando o açúcar. Então, você coloca o açúcar em várias vezes. Então, você divide aí 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. E você vai adicionando o açúcar aos poucos e vai batendo essa clara a frio, né? E vai batendo essa clara aí até ela montar, tá? Esse é o merengue francês, é o mais simples. E é o que normalmente as pessoas fazem o suspiro, tá? Com ela. E aí vem o merengue suíço. O merengue suíço, ele já, né, já não é a frio. Então, você pega a clara e o açúcar, e aí você mistura ela e você leva no fogo, tá? Pode ser direto no fogo? Pode, mas você tem que tomar um cuidado, é fogo baixinho, você tem que tomar cuidado para ficar mexendo para ela, para não cozinhar, porque a clara, ela cozinha rápido, né? Então, o ideal é fazer num banho-maria, aí, o merengue. Eu, quando vou fazer o merengue, tô com pressa, eu faço no micro-ondas, mas aí tem que tomar um cuidado danado, já tem que ter uma certa prática, né, para não deixar a clara cozinhar, né? Mas vamos lá, normalmente num banho-maria. E esse banho-maria, o ideal é que você faça um banho-maria em que você coloca a água embaixo numa panela, né? E aí você com uma tigela que ela se encaixe muito bem nessa panela para não ficar vãozinho, para escapar o vapor, porque aí você vai usar o vapor para você dissolver esse açúcar aí da clara. Então, o ideal é que o fundo da tigela não pegue na água, né? Ele fique suspenso, mas ele vai só pelo vapor ali. Então, você esquenta a água até ela, não precisa nem chegar a ferver, até ela quase começar a ferver, começar a formar as bolinhas lá. Desliga isso ou deixa bem baixinho aí, né? E aí você coloca a tigelinha lá com a clara e o açúcar misturado. E você vai misturando, mexendo de vez em quando para ela não endurecer. E aí você vai mexendo e dissolvendo isso até você perceber que não tem grão de açúcar. O açúcar é importantíssimo. Eu já fiz um merengue aqui com o açúcar normal do Japão. O Johacto, né? O açúcar comum, aquele molhadinho aqui do Japão, não ficou bacana. Então, o ideal para fazer é o açúcar normal, o açúcar granulado, cristal, né? Dá para fazer com açúcar de confeiteiro? Dá, mas eu particularmente, né, eu gosto de fazer com o açúcar granulado. Tem a dificuldade, porque ele demora mais para dissolver, mas para mim, na minha cozinha, o efeito foi melhor, tá? O resultado foi melhor com o açúcar cristal. E aí, então, você vai mexendo e você vai vendo, dá para fazer um testezinho com o dedo. Você pegar um pouquinho, você passa no dedo, você sente. Então, enquanto você estiver sentindo grãozinho de açúcar, ele não tá bom, tá? Não dá para levar para batedeira para bater, porque senão depois o seu merengue vai ficar granuloso. Você vai comer o merengue e vai sentir o açúcar. Então, é importante que ele dissolva completamente. E aí, você pode também medir a temperatura, né? Então, tipo, de 55 a 60 graus, se você tiver um termômetro, é o ideal ela chegar. Agora, como você vai usar a clara fresca, aqui no Japão, não tem tanto problema da salmonela, né? Mas, para ter mais segurança, você pode pasteurizar essa clara, né? E o que é isso? É você chegar numa temperatura lá e que essa temperatura, ela mata, né, a qualquer bactéria aí, né? Então, você consegue pasteurizar. Então, são os leites pasteurizados e tudo, que é exatamente esse processo de esquentar ela a uma certa temperatura para ter a segurança de que ele tá isento, né, de contaminação. Então, essa temperatura é mais ou menos 72 graus. Então, se você quiser pasteurizar essas claras, que ela pasteurize, você ter mais segurança,
Então, você pode esquentar ela até atingir 72 graus. Aí, você tem que ter um termômetro, né? O ideal é ter um termômetro aí. E aí, você vai. Mas, se você não quiser, vai sentindo com a mão até realmente ele tá. E ele tem que estar não morninho. Quando a gente fala temperatura morninha, é temperatura tipo 40 graus. O ideal para o merengue é que ele atinja uma temperatura mais alta, então 55, 60 graus, né? Porque aí quando ele for para a batedeira, né, ela vai dar uma estabilidade maior, entende? Né? E a gente vai falar disso. Então é importante, se você vai para a batedeira com ela morninha, tipo uns 40 graus aí, tipo uma madeira de bebê, ela não monta, né, muito bem, ela não dá uma estabilidade. Então é legal que ela vá para a batedeira ainda quente, assim, é um morno para quente. Também não é aquele quentão, né, claro, né, mas é você sentir que ela tá um morno, ela tá quentinha. Saiu do morno, foi pro quentinho, não tá quentão, ok? E aí, quando você perceber, né, então você percebe que o açúcar já tá dissolvido com o testezinho lá do dedo e que ela já tá não morninha, mas quentinha, você vai transferir, cuidado com a água embaixo da tigela, então sempre tem um paninho, um papel toalha para você, né, enxugar e secar o fundo, para não entrar na batedeira, né, na tigela da batedeira. Eu, quando faço, eu já faço direto na tigela da minha batedeira, que é de metal, né? Eu boto essa batedeira, a tigela da batedeira, no banho-maria, né? E aí eu levo para a batedeira, quando chegar nesse ponto, e aí sim você vai bater. Bate aí, eu começo a temperatura, eu começo a velocidade mais baixa para não esparramar tudo, né, nas laterais, mas é velocidade alta. Então você vai batendo, né, ela aí na velocidade alta até ela montar mesmo, né? E aí ela fica aquele pico bonito, aquele pico, né, que você, quando você levanta assim, fica o picozinho lá em pezinho, né, bonitão. Tá? E aí, né? Aí você usa para o que você quiser. Então, esse é o merengue suíço, que é a base do meu suspiro. E aí, por que eu uso o merengue suíço? Porque ele me dá uma estabilidade melhor, né? Na hora de fazer o suspiro. Normalmente as pessoas fazem com merengue francês. Eu uso o merengue suíço para fazer. E é por isso que as pessoas sentiram a diferença e gostaram do resultado, que conseguiu fazer mais fácil, né, com o merengue suíço. Só que ele dá esse trabalhinho aí, né? Tem essa etapa aí no processo. E o merengue italiano, ele já é mais elaborado o processo. Por quê? Porque você vai fazer uma calda de açúcar. Então você vai pegar o açúcar com água, porque você vai fazer uma caldinha dela, em ponto de bala mole, como falam, né? Então, você vai fazer uma caldinha, vai levar pro fogo, vai fazer uma caldinha, você vai bater as claras, começar a bater as claras em neve. Lá, já, né, bater as claras na batedeira, vai fazer essa caldinha. E aí, depois, quando essa caldinha chegar no ponto, o que você vai fazer? Você vai despejar com a batedeira ligada, você vai despejando em fio essa caldinha nas claras. E aí, ela vai misturando, vai batendo, tá? Então, aí a clara já tá em neve, né? Você vai despejar ela em neve, tá? Então, você vai bater só a clara e depois você vai despejar essa caldinha aí que você fez, ela fervendo mesmo. Você vai despejando em fio na batedeira ligada, para você conseguir fazer o merengue. Esse é o merengue italiano, que é o que eu via a minha mãe fazer sempre, né? E se queimar também de vez em quando, vi algumas vezes, né? Então, o perigo é esse, né? Se você não tomar cuidado. E calda de açúcar acho que é um dos piores, né? Queimaduras aí, é terrível, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, eu não quis fazer, né? Com o merengue italiano, eu poderia até fazer, né? O suspiro com merengue italiano, mas eu escolhi o merengue suíço, que é um meio termo aí. Qual é a diferença, né? O merengue italiano, ele te dá uma estabilidade melhor, tá? Depois que você faz ele, que você monta, ele é mais estável, né? Ele é mais você consegue ele uma firmeza maior.
E é aquele que você maçarica, né? Então, você pode fazer uma torta de limão, por exemplo, e maçaricar, com merengue italiano e tudo. Com o merengue suíço, ele te dá uma estabilidade maior do que o merengue francês, mas menor do que o italiano. Mas, para mim, a estabilidade do merengue suíço é tranquila. Para mim, dá muito bem, né? Funciona perfeitamente para as receitas que eu uso o merengue suíço. Então, eu faço merengue suíço porque aí eu não tenho essa etapa aí de ficar e correr o risco de queimar e tudo. Realmente é mais trabalhoso, né, o merengue italiano. Então, eu opto pelo merengue suíço porque ele me dá uma estabilidade maior, né, mas ele é um processo mais fácil, né, digamos assim, de fazer. Então, eu prefiro, né, o merengue suíço. Agora, aí vai de gosto. E o merengue suíço, ele também dá para maçaricar. Dá para fazer, por exemplo, uma torta de limão e maçaricar ele. Agora, o merengue francês já não dá, entendeu? Agora, é óbvio que o merengue italiano, ele fica melhor, né? Mas dá tranquilo para você maçaricar, né, ele também. Então, são essas as diferenças aí. Você escolhe, né, qual que você prefere aí, mas eu realmente, assim, muitas preparações minhas, eu prefiro o merengue suíço, né? Que é você dissolver, né? A clara, misturar a clara com o açúcar e aí você dissolver esse açúcar num banho-maria e aí depois bater. Então, já respondendo também a muitas dúvidas e pedidos de socorro aí das pessoas que quando vai fazer, às vezes, o merengue suíço, ele não monta. E aí pergunta, nossa, por que não monta, Ana? Eu fiz tudo certinho. Aí pode ser exatamente a temperatura desse processo aí no fogo, no banho-maria, né? Então, às vezes, você leva para a batedeira, ele tá morninho, ele não tá quentinho, né? Ele tá de morno para frio e aí ele já não monta mesmo, tá? Fica mole, é impressionante assim. Então tem que tomar cuidado com a temperatura que chega, porque aí depois que você bate, vai bater na batedeira, né? Ela vai esfriando. Então o ideal é que quando ela montar, já tiver prontinha, né? Aí sim você pega, inclusive, no bol, assim, da batedeira e tudo, né, da tigela lá, e você sente que ela tá morninha ou fria. Esse é o ideal, é o ponto ideal. E a partir daí você vai fazer suas preparações, né? Mas ele tem que entrar na batedeira quentinho, né? Aí mais ou menos nessa temperatura aí de 55, 60 graus, ou até os 72, se você quer chegar a pasteurizar, Clara. O único cuidado é você não deixar cozinhar, Clara, né? Porque se ela cozinha, você começa a ver os pedacinhos brancos ali. E aí, é melhor descartar e começar de novo, tá? Porque realmente não fica bacana. E eu já ouvi muitos profissionais, inclusive em cursos que eu já fiz, né? Inclusive com japoneses, não só com brasileiros, né? No Brasil, na época que eu morava lá e fazia os cursos, eu já ouvi de muitos profissionais, e aqui no Japão eu já ouvi também de profissionais japoneses que têm a formação na França, aí, né? Na confeitaria francesa, falar que clara congelada não bate merengue e que merengue suíço não se faz suspiro, não dá para fazer suspiro. Então, eu mais uma vez, na minha cozinha, eu comprovei que isso não é verdade, na minha realidade aqui, na minha cozinha, né? Tanto eu faço meus merengues aí com clara congelada e bate muito bem, né? Quem é aluno meu sabe disso, né? Quem é seguidor aí que já fez e tudo também, né? Já comprovou. E que merengue suíço faz sim suspiros maravilhosos. Então não tem essa história. Então toma cuidado, né, com as informações, porque às vezes as pessoas aprendem as coisas técnicas, né, aí e ficam assim, né? Então não abre a mente, fica aquela coisa, aprendeu desse jeito, é desse jeito, nem testa de outras formas e às vezes você testa e dá certo. Então, foi uma das coisas que eu realmente testei na minha cozinha e dá muito certo. Bater merengue com clara congelada, sim,
né? E fazer suspiro com a base de merengue suíço, sim, dá certo pra mim. Então, se dá certo pra mim, provavelmente dá certo aí pra você, tá? Então, fica a dica aí. Eu espero que vocês consigam, né? Fazer bem aí, que eu tenha tirado as dúvidas. E vou deixar, então, a receita. Vou repostar lá no Televip, tá? Tem um link aí pra você clicar. Aí, entra lá se você não tá ainda, eu vou deixar a receita de novo lá do meu suspiro, né? E eu fico feliz que muitas pessoas começaram a vender, porque dá tão certo, e começaram a vender suspiro. Quem não gosta, né, de um pacotinho de suspiro? Nossa, é muito bom, eu amo. O problema é que a gente não consegue parar de comer, né? Mas é muito bom. E, gente, olha, eu não sou de pedir, mas vão dando curtida aí, né? Curtam aí os vídeos, se vocês realmente estão gostando, né? Que, pra mim, é como eu falei, né? A curtida de vocês, a interação de vocês, né? Se vocês compartilham para outras pessoas, isso me dá um gás para eu continuar. Vocês me falando, tipo, Ana, continua que a gente tá gostando. Então, a única forma de eu saber que vocês estão realmente gostando, que tá valendo a pena eu estar aqui, tirar todo dia um tempinho do meu dia, né? Para estar aqui fazendo vídeo para vocês, né? Assim, direto na lata, assim, sem, né? Direto ao ponto mesmo. Às vezes eu paro aqui, né, o que eu tô fazendo para vir gravar para vocês, para já postar o do dia, né? Então eu gosto disso. Eu não, por enquanto, pelo menos eu não tenho uma programação de vídeos aí porque eu gosto disso. Vão aparecendo as dúvidas, as ideias e eu venho aqui, pá, né? Já falo para vocês. Então é a forma como eu vou saber que vocês estão gostando, que tá valendo a pena, né? Eu tá aqui todo dia, né, dando aí, né, conversando com vocês, dando dicas, né, ensinando um pouco do que eu sei. Então, por favor, compartilhem, né, dê uma curtida, clica aí no, né, no joinha, aí, porque isso vai, quando eu vejo isso, me dá um gás que vocês não têm ideia. É a minha motivação para continuar, é como eu sei que tá valendo a pena, porque não adianta nada, né, eu tá aqui, blá, 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 todo dia aparecendo aqui, né? E vocês não estão aproveitando, para vocês não tá, né, resolvendo, não tá adiantando nada. Eu tô aqui sem sentido. Então me avisem. E a forma como vocês têm para me avisar é isso: é curtindo, é comentando, é compartilhando, para eu saber realmente que tá valendo a pena eu estar aqui, né? Eu tirar esse tempo do meu dia, né, para estar aqui com vocês, beleza? Então, não vou pedir sempre isso aí, mas lembrem sempre, né, de dar a curtidinha aí de vocês para eu ver que tá, né? Não, Ana, continua quem tá gostando. E aí, isso vai me dando força para estar aqui cada vez mais. Beleza? Então tá. Até amanhã, né? A gente volta aí com mais um bate-papo, ok? Beijo, gente.